Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. E olha, já vai se inscrevendo no canal aqui, ó, GDA Guerreiros da Aliança. E vai deixando aquele teu like, o teu comentário. Obrigado por você que ter se inscrito no canal. É graças ao a tua atitude que o YouTube tem sugerido o nosso vídeo para tantas outras pessoas. O nosso canal tem crescido. E eu tenho certeza que vai chegar a mais pessoas em nome de Jesus. Obrigado, continua deixando o seu like, seu comentário é muito importante. E compartilha, custa nada você compartilhar. Tenho certeza que você conhece alguém que precisa de uma palavra como essa. E hoje a palavra está lá em João capítulo 3, do verso 1 ao 3. E o tema dessa noite é bola de neve. Repete comigo, bola de neve. É isso aí. A palavra diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha que interessante. Nicodemos era um mestre da lei, um entendedor da Torá e do Talmud, conhecia a tradição escrita e a tradição oral. E ele vai ter com Jesus à noite para justamente a reputação dele não ficar mal falada. Então ele arranja um jeito de se encontrar com Jesus, através dos discípulos de Jesus, para se encontrar com ele. E na calada da noite, de madrugada, ele vai lá falar com o mestre. E ele chega para Jesus dizendo: olha, o Senhor só pode vir de Deus por causa dos seus sinais. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu conheço quem é de Deus pelos sinais. E Jesus poderia ter respondido: é verdade, pelos sinais dá para você ver que eu sou de Deus mesmo. Mas Jesus dá uma resposta completamente diferente daquilo que aquele homem havia falado. Jesus ele fala: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. E o que essa resposta tem a ver com o questionamento de Nicodemos? Ele chegou para Jesus dizendo que ele conhecia o que era vindo da parte de Deus por causa dos sinais. E a resposta de Jesus estava justamente relacionado a isso, só que de uma maneira mais profunda. Jesus estava dizendo o seguinte: você pode até saber o que vem de Deus, mas para conhecer Deus, você precisa nascer de novo. Para conhecer o reino do meu Pai, você tem que nascer de novo. E olha, aqui está a raiz de todos os problemas, meus e seus. Qual? Nascer de novo. Por que é a raiz? Porque tudo aquilo que vai acontecer na sua vida, desde o seu nascimento até a idade da adolescência, fase adulta, até a velhice, são coisas e consequências das suas escolhas. Das suas escolhas. Talvez você se sinta penalizado, você se sinta traído, você se sinta humilhado por coisas que outras pessoas fizeram contra você. Mas sabe por que Deus permitiu? Porque quando era para eu e você colocar Deus em primeiro lugar, você colocou outra coisa. Então sabe quem é o culpado de estar vivenciando o que você está vivendo e eu também, nas nossas dificuldades? Sou eu. Olha o que a palavra diz em Lucas 14, 26.
Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, às vezes nós temos medo de falar com o nosso esposo, com a nossa esposa. Às vezes nós temos medo de nos posicionarmos determinadas coisas que Deus nos pede, porque vai desagradar outra pessoa. É aí que está o problema. Porque quando Deus trata com você, se Deus tratou com você, não existe no mundo a autoridade maior. Entende o que eu estou dizendo? Se Deus tratou com você, não existe autoridade no mundo maior do que Ele. Existe? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então quando Deus trata com você, não importa a guerra que você vai ter que fazer, você vai ter que obedecer. Porque se você não obedecer à voz do seu Senhor, você vai acabar sofrendo pelas suas próprias escolhas. Por quê? Porque você decidiu ouvir aquela pessoa que você amava, que você ama, para fazer a vontade dele, para não desagradá-lo. E Deus está dizendo: se você não desagradar o homem por minha causa, você não pode conhecer o reino do meu Pai. Porque quem vive pelo reino do meu Pai vai desagradar muitas pessoas. Eu falei isso no vídeo shorts, tem um curtinho, dá para você ir lá na playlist e ver. Quem vive pelo reino vai desagradar muitas pessoas. Então não importa a guerra que você vai ter que fazer, você não pode negociar com Deus, ainda que você sofra, ainda que você chore. Mas é preferível você sofrer e chorar por aquilo que você está fazendo por Deus, do que você sofrer e chorar lá na frente por ter negligenciado a obedecer à voz de Deus. Então qual é a raiz do problema? Nascer de novo. Nascer de novo. O orgulho, o egoísmo, a mentira, o ego, todas a insubmissão, a falta de obediência, tudo que as pessoas têm maior dificuldade, se resume a uma coisa: nascer de novo. Eu tenho muita dificuldade de ser submisso ao meu líder. Eu tenho muita dificuldade de obedecer ao meu líder. Eu tenho muita dificuldade de seguir princípios. Eu tenho muita dificuldade de renunciar. Eu tenho muita dificuldade de abrir mão de mim. Mesmo eu estando às vezes errado, eu não consigo abrir mão de mim. Eu tenho muita dificuldade de não mentir. O que eu tenho que fazer? Será que se eu receber uma oração, a minha vida vai mudar? Eu vou receber um poder de Deus que vai transformar a minha mente? Será que se eu trabalhar na igreja certinho, uma hora Deus toca no meu coração? A maioria das pessoas, elas esperam uma coisa: vim para a igreja e aconteceu um milagre assim, ó. Você não precisa fazer nada. Nas outras coisas na sua vida, você não precisa fazer nada para as coisas acontecer? Não, você tem que fazer, e fazer com muito esforço, não é? Sim ou não? Talvez, aí as pessoas me perguntam assim: mas aquela pessoa, ela não andava, ela passou a andar. Então se ela passou a andar, Deus fez um milagre assim, não foi? Não, você não sabe a história de vida dela. Você não sabe por quantas vezes ela se arrastou no chão, tentando alcançar o poço. Você não viu. Só que para aquele que está do lado de fora, quando ele vê um milagre, ele acha que foi na hora. Mas na verdade, houve uma construção durante muito tempo para aquilo acontecer. Um processo pela qual ela não abriu mão, mesmo doendo. Mesmo doendo. Então não é mágica. A diferença é que a maioria das pessoas vão colocando a poeira debaixo do tapete e vai empurrando com a barriga. Eu fazia isso.
Eu fazia isso. Mas sabe quando a minha vida mudou verdadeiramente? Eu tive um encontro com Jesus, verdadeiramente, para eu passar a ser uma pessoa completamente diferente? Quando eu cheguei diante do meu pai espiritual, eu coloquei tudo para fora. E eu falei, eu quero nascer de novo. Por quê? Quando você nasce, um bebê, quando ele nasce, ele tem algum poder de escolha? Um bebê, quando ele nasce, ele consegue brigar com você? Ele consegue ser insubmisso? Ele consegue ser desobediente? Ele consegue bater boca? Ele consegue bater de frente? Ele consegue mentir? Ele consegue se esconder? Quando você nasce de novo, você fica dependente de tudo, até para trocar a caca que você faz nas calças. Quando Jesus está olhando para Nicodemos, ele está falando assim: se você não entrar na dependência, na minha dependência, você nunca vai ver o reino. Você pode morrer na igreja, você nunca vai ver o reino. Para isso você tem que nascer de novo. Sabe por que você não consegue fazer várias coisas? Como eu citei, obediência, submissão, porque precisa nascer de novo. Não tenta ficar preenchendo o buraco. Imagina que essa parede está cheia de buraco, aí você fica tampando. Não adianta você ficar tampando buraco, você vai ter que nascer de novo. Mas nascer de novo é aceitar que você precisa começar uma vida nova, do zero, e estar disposto a obedecer, a viver numa vida de dependência. Senão, qualquer conselho, qualquer oração, vai ser só mais um conselho e só mais uma oração. Aí o que as pessoas fazem? Elas trazem os rituais do mundo para dentro da igreja e acham que Deus é um místico. Então eu vou fazer um ritual de 10 passos em direção ao altar e Deus vai mudar minha vida. Pelo amor de Deus, faz 10 passos em frente à faculdade para ver se você se forma, abençoado. Fica lá dando volta na faculdade, o cerco da faculdade, para ver se... Não, mas Josué recebeu uma direção de Deus. Você recebeu uma direção de Deus? Aí você ensina as coisas para as pessoas. Olha, você tem que fazer assim. Aí a pessoa vai e faz completamente o contrário. Do que adiantou você ensinar? Onde que está o problema? Eu tenho dificuldade, é claro. Você precisa morrer. Se você não nascer de novo, não tem como. Você vai passar a vida toda na igreja, você nunca vai ter um relacionamento com Deus. Você vai entrar na igreja, vai sentir nada, vai embora, não vai sentir nada, falar, foi legal o culto. Ou você vai sentir uma emoção, você vai chorar porque a música estava bonita, alguém falou uma palavra forte lá. E hoje o que tem mais, olha, ultimamente tem surgido uns pregador novo aí na internet, que tem falando, olha, você tem valor para Deus, você tem valor. Olha para uma garrafa de Coca e uma garrafa de Dolly. A Dolly nunca vai ser uma Coca-Cola. Pelo amor de Deus, cadê a pregação do arrependimento, do pecado? A palavra de Deus. Aí surge um povo no TikTok, no Instagram, fazendo culto, e o povo, é isso mesmo, glória a Deus. É só rindo, cara. É só rindo. Cadê a pregação do arrependimento? Cadê o evangelho da cruz? Minha vida está uma droga, minha vida não vai para frente, minha vida está uma negligência. É claro. Você precisa nascer de novo. Você nasceu de novo já? Porque se você não nasceu de novo, se você falar para mim de outra pessoa, uma pessoa que fez um mal para você, uma pessoa ruim, não, mas ele fez mal para mim, tá, você nasceu de novo já? Não, sabe o que é? Não, então peraí, você está falando, ei,
Jesus ele estava falando de um reino. Você sabe o que é o reino de Deus? Você sabe o que é o reino pela qual Jesus está falando? Você conhece o reino? O que é o reino de Deus? É o céu? O que é o reino de Deus? Jesus estava falando de duas coisas. Ele estava falando de lugar e ambiente. Lugar e ambiente precisam estar em equilíbrio. Nem sempre o lugar que você está de acordo com o ambiente. Nem sempre o ambiente que você está de acordo com o lugar. Como assim? Você vai na igreja, só tem fofoqueiro. O ambiente está de acordo com o lugar? O lugar está certo e o ambiente está errado. Aí você vai num bar, tá todo mundo bebendo, mas não tem fofoca, tá todo mundo, nós é isso mesmo. O lugar está errado, mas o ambiente está certo. Mas como é que faz? Por isso que eu não vou na igreja. Porque eu vou na igreja, o povo fofoca, então eu prefiro estar no bar. Olha para mim. É nenhum e nem outro. Os dois estão errados. Só que se você compreender o reino, é lógico que ambiente e lugar é o simples do básico. Porque não dá para explicar sobre reino aqui hoje. Mas se você for capaz de dominar isso, independente do lugar aonde você está, você muda o ambiente. Eu vou repetir. Independente do lugar aonde você está, você muda o ambiente. Mas o que isso tem a ver com o tema Bola de Neve? Nós vivemos num país tropical, o Brasil. Ultimamente tem chovido bastante, mas é calor. Mas se você for para o Canadá, para a Inglaterra, é frio. O ano todo é frio, quase frio o ano todo, para não dizer o ano todo. Para a Noruega, por exemplo, é só frio. Se você for para esse ambiente, a roupa que você usa aqui no país tropical serve? Não. Não serve. Mas e aí, você vai ficar emburrado dizendo, não vou comprar roupa? Hã? Não, você vai morrer de frio. Então é a mesma coisa, você ser pai de criança, e você falar assim, não vou ter responsabilidade com meus filhos. Peraí, você quer ser pai. É o mínimo que você tem que fazer, é ter responsabilidade. É o mínimo. Então, peraí, eu vou para a Noruega, mas não vou comprar roupa não. Você vai morrer. Mas o que isso tem a ver com o Evangelho? Se você ouviu a verdade e você não quer, você vai morrer. Primeiro você vai morrer na sua alma. Uma pessoa improdutiva. A palavra diz que aquele que não dá fruto, ele corta e lança ao fogo. O Evangelho é isso. Aquele que não dá fruto, ele corta e lança ao fogo. Para Deus, se você possui algo e não serve para Ele, não tem utilidade. Mas eu precisava de uma palavra de conforto. É uma palavra de conforto para você acordar. Graças a Deus a gente tem a palavra para a gente acordar. Então se você for viajar para outro país, você vai ter que se adequar ao ambiente. Você vai ter que comprar uma roupa específica. Você vai ter que aprender a língua daquele povo. Você vai ter que aprender a se adaptar com o paladar daquele lugar. Você vai ter que aprender a conviver com aquelas pessoas. Não, eu sou desse jeito, eu não mudo. Eu sou assim mesmo. Esse é meu jeito. Gosta quem gostar. Bonitinho. Vai lá. Vai lá viajar. Vai lá trabalhar em outro país. E banca essa marra para você ver onde você vai parar. Mas eu sou assim.
Porque você não nasceu de novo. Então Jesus está falando assim: se você tem que se adaptar para entrar no ambiente da terra, e olha, Nicodemos, que eu estou falando para você de coisas da terra, imagina para você entrar no ambiente do meu Pai, para você viver no ambiente dele, você vai ter que mudar toda a sua vida, toda a sua vida. E aí, se alguém não quiser do seu lado, e você acabar desagradando, fica tranquilo, porque se você estiver comigo, você está seguro. Não importa se é seu pai, se é sua mãe, se é seu irmão, se é filho. Abraão falou: pai, mãe, estou indo embora. Para onde? Não sei também. Deus só falou para mim ir. Estou ouvindo uma voz e estou obedecendo. Não, mas não pode. O que não pode é você ficar do lado de pessoas e negligenciar a voz do Eterno, porque no final das contas é só você e Ele. No final das contas é só você e Ele. Agora, as pessoas que Deus confiou nas tuas mãos, uma vez Deus perguntou para mim: quando você chegar aqui em cima, se você chegar, falei: oi? Falei: pera aí, Jesus, eu vou chegar, eu já estou mudando já. Como que você vai entregar a sua esposa para mim? Inteira ou quebrada? Eu falei: pera que minha mãe está me chamando ali. Como que você vai entregar os seus filhos para mim? Porque eu confiei eles nas suas mãos. E a forma como você apresentar eles para mim vai me dizer muito ao teu respeito e o que eu vou fazer com você. Eu falei: já vou cuidar deles já. E aí, quando eu não quero viver esse ambiente, quando eu não quero viver esse lugar, sabe o que eu faço? Eu começo a dar atenção a tudo aquilo que é superficial. Então eu fico mais nervoso, eu desconto mais, eu brigo mais, eu xingo mais, eu fico mais quieto, eu minto mais, eu omito mais. Eu começo a falar, vamos, um exemplo aqui. A minha esposa deixou isso aqui assim. Aí eu chego para ela e falo assim: pelo amor de Deus, eu queria que tivesse desse jeito, não tivesse do contrário, nem para isso você serve. Vamos lá. Olha aqui, qual é a diferença que isso ou não é que eu tenho toque, então vai se tratar, abençoado de Deus. Vai se tratar, vai no psiquiatra, vai no psicólogo, sei lá, vai tomar umas palmadas na bunda. É falta de vergonha na cara. Por quê? Por que eu fico falando, ai, tá aqui, sabe por quê? Porque eu tenho tempo ocioso. Quem tem tempo ocioso faz besteira. Se eu estivesse adorando a presença, se eu estivesse buscando, se eu estivesse trabalhando, se eu estivesse adorando, se eu estivesse lendo a palavra, eu não tinha tempo para ver se isso aqui está assim ou se está assim. Então por que eu fico reparando nas demais coisas, ou fico caçando brigar? É porque eu estou tentando esconder aquilo que eu estou fazendo de errado, ou eu estou negligenciando fazer. Por isso que eu falei, aperta o cinto hoje. Quando eu negligencio aquilo que eu preciso fazer, eu começo a achar defeito em tudo, para tentar esconder, para que a outra pessoa se sinta errada. Para que a outra pessoa se sinta errada. O apóstolo Paulo fala: por essa causa eu me coloco de joelhos diante do Pai. Ou seja, Paulo está dizendo: eu não tenho tempo a perder com besteira. Nicodemos estava num nível da vida dele que não dava mais. Na verdade já passou do ponto, né? Porque estava velho que só. Mas meu pai me ensinou uma coisa uma vez, que eu nunca mais esqueci, e vou levar para o resto da minha vida. Meu pai falou assim: ó, chega o momento da sua vida, até lá dá para você até fazer umas feiuras. Até lá dá para você fazer umas feiurinhas, umas cacas. Mas de lá em diante, você não pode errar mais.
Porque se você errar, vai demorar muito tempo para consertar e pode ser que não conserte. Como assim? Imagina uma bola de neve do alto do penhasco. Quando você está na neve, o pessoal fala: eu nunca fui na neve, eu quero um dia um filho meu vai pagar uma viagem para mim para ir na neve. Ei, glória, ó. Recebe aí. Vamos tudo viajar para neve, vai tacar neve no outro, coisa. Imagina você tá... Pessoal, eu conheci o cara que subiu o pico do Everest. E o cara aqui do Vale do Paraíba, ele subiu lá o pico, saiu até no jornal lá, na Vanguarda. Subiu lá o pico do Everest. Enfim. Quando dá aquele tremor de terra, de neve, vem a avalanche, mas tinha um outro termo sem ser avalanche, antes da avalanche. É tipo um tremor que dá, aí vem a bola. Oi? É uma nevasca, é tipo um negócio assim, vem vindo. Você entendeu, né? E aquilo vai caindo, e aí você tem duas opções. Ou você sai dali, ou você fica ali. Se você ficar ali, você vai morrer. Só que tem como você controlar depois que aquela bolinha começa a cair? Só que lá em cima, a bolinha está desse tamanho, ó. Só que à medida que aquilo vai descendo, aquilo vai criando volume. E volume gera força, que gera velocidade. É física. E aí você não vai conseguir parar mais. Dependendo da proporção daquela bola, você não para. Ela só vai parar quando ela descer tudo o que precisa descer e chegar no final e esborrachar. Destruir. Ela mesma vai se destruir. Então, se você ficar na frente tentando parar a bola, ou você ficar viajando a maionese e não prestar atenção, não, porque ninguém me tira daqui, você vai morrer. Você vai morrer junto com a bola. Faz o seguinte, faz assim, ó, dá um passinho por lá, deixa a bola descer. E deixa que arrebente lá no chão. Ah, mas eu não posso fazer isso, vai me doer tanto. Pois é, filho. Se você ficar, você vai morrer. Agora, talvez você podia ter evitado a bola começar lá em cima. Se você já não estivesse nesse lugar, ou se você não tivesse causado alguma coisa para essa bola começar. Entenda que existe sempre uma questão de causa e efeito. Tudo que você faz tem um efeito. As suas decisões têm um efeito. Então, se você está num outro ambiente, você vai ter que se adaptar àquele ambiente. Você vai ter que ter uma roupa adequada, você vai ter que falar, vai ter que se adaptar a tudo. Então, o reino de Deus, você tem que se adaptar. Não se deixe enganar, que as pessoas dentro da igreja, com terno e gravata, que trabalham na igreja, a vida delas está 200%. Esquece. Eu passei muita dificuldade na minha vida ministerial e fazendo besteira, porque eu nunca tive um pai para me ensinar, um pai espiritual para me ensinar, olha, você vai por aqui. E quando eu tive a oportunidade, eu decidi virar a página da minha vida. E como é jubileu, o que eu fiz antes não existe, não apagou. Deus jogou no mar do esquecimento. Eu nasci de novo. Então, Jesus está dizendo para João o seguinte: é jubileu, João, ou Nicodemos, porque eu estou aqui. Eu estou aqui. E você tem a oportunidade de começar a sua vida do zero. Do zero. Aí Jesus ele vai dizer no verso 11: em verdade te asseguro, que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos o que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Ele está falando para Nicodemos assim: Nicodemos, eu estou falando para você daquilo que eu vivo. Sabe por que você não vive? Porque você não aceita.
Simples assim. O que é aceitar? É falar, entendi. É isso? Não, tá bom. Se você não colocar em prática no outro dia, mas eu não gosto. Não é o seu gostar, é o que você tem que fazer. Põe na tua cabeça. Se você tem criança para criar, você vai ter, se vira, cara, você vai ter que trabalhar, você vai ter que dar os seus pulos. Você pôs a criança no mundo, você vai ter que sustentar. É teu filho. Cria vergonha na cara e maturidade e sustenta. Mas eu não gosto. Quem mandou você ter filho? Então viver sozinho no deserto? Isso vale para o homem e para a mulher, a mesma coisa. Se você trabalha em determinada área no mercado, você gostando não, você não tem que atuar. Entenda uma coisa, não tem a ver com você mais. Se você está casado, você pretende casar, você vai ter que aprender a servir o outro. Mas eu não sou assim. Esquece o não sou assim. Esquece, você vai nascer de novo, você vai ter que aprender a ser como tem que ser. E você vai ter que aprender a gostar de ser assim. Por quê? Para agradar o coração de Jesus. Agora, você já parou para pensar que quando a gente não quer se esforçar por uma coisa, a gente sempre fala isso? Eu não sou assim? E para aquilo que a gente interessa, a gente dá um jeito de se esforçar? O ser humano é assim. Para tudo aquilo que a gente não tem interesse, a gente fala, é difícil. Isso aí é complicado. Você vê todo mundo passando um concurso público, você não passa. Você fala, é difícil. É aquele cara inteligente. Não é inteligente, que ele é esforçado, você não é. Aí você olha, a pessoa venceu na vida, fala, foi o diabo que deu para ele. Ele é próspero, foi o diabo que deu para ele. Eu nem ligo para essas coisas. Aí você fica se apoiando na mesmice. Eu não me importo. Duvido que não se importa. Você vê o cara, você passa do lado, o cara nem é da igreja. Você passa do lado, o cara mora num apartamento na cobertura. Você fala, nem queria mesmo? Não queria o quê? É lógico que você queria, mas é melhor você falar que você nem gosta daquilo, porque você não tem culhão de pagar o preço para morar lá em cima. Só que o cara que é do mundo, às vezes segue mais o princípio do que aquele que está dentro da igreja. Aí o cara, você vai na casa do cara, você chega lá, ele está bebendo cerveja na mesa da casa dele, com a esposa do lado e os filhos, só que dentro da casa não tem briga. Eu não estou aqui defendendo cerveja, não estou dando exemplo. Às vezes fala até um palavrão, a mulher fuma, mas não tem briga, todo mundo sabe que é isso mesmo, um não mente para o outro, ali bebe na frente, está errado, só que por causa da sinceridade Deus vai e honra. Aí aquele que é cristão, ele pega, esconde da esposa, do marido, não fala, não conta. Aí você acha que Deus vai honrar quem? Aí foi o diabo que deu para ele? Era para dar para você, mas você não honrou, Deus tirou e deu para outro. Então a gente tem que ter autorresponsabilidade e maturidade de falar assim, sabe por que ele conquistou? Porque ele fez o que eu nunca fiz. É criar vergonha na cara e falar, eu vou fazer a partir de hoje. Eu vou mudar. A partir de hoje eu vou acertar as contas e vou ser com Deus o que eu preciso ser. E vou viver isso. Se ele conseguiu lá, eu também consigo porque eu sou filho do rei. Ele conseguiu porque ele não negligenciou o que eu estou negligenciando. Então Deus tirou a coroa da minha cabeça, pôs na coroa na cabeça dele. Mas tudo bem. Não adianta chorar pelo leite derramado. Agora eu vou correr atrás. E vou dar a volta por cima. E vou conquistar. E minha vida vai ser diferente. Então, se você só ouvir e não executar, não vai aprender nunca. Verso 12: se falando de assunto da terra não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu,
o Filho do Homem que está no céu. Jesus está falando: ei, antes de você entender o que é céu, você precisa entender o que é terra, porque eu que era do céu, eu vim para a terra, e você que é da terra não quer descer para aprender a subir? Você quer subir sem antes descer? Jesus está falando: eu desci para mostrar para o homem que antes de subir você precisa aprender a descer, se humilhar, colocar a cara no pó, renunciar, se arrepender, nascer de novo. Aí a pessoa vai na igreja, ela escuta uma palavra dessa e não muda de vida. Sabe por que eu falo para você? Porque eu fazia isso. Eu ia para a igreja, ouvia uma palavra dessa e não mudava de vida, porque eu não estava disposto a nascer de novo. No verso 19 ele vai dizer: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Lembra da pregação passada? Se você não assistiu a pregação passada, volta. Pregação poderosíssima, a pregação passada, sobre a luz do mundo, sobre os vagalumes. Luz do mundo. Ele está falando: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Que obras eram essas? Que obras são essas? Ah, eu não lembro o que o senhor falou na pregação passada. Tudo bem, vamos voltar lá em Mateus 5,16. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Jesus está dizendo: para que as pessoas vejam que eu existo, você precisa deixar resplandecer a luz. Sabe como que você deixa resplandecer a luz? Através da sua casa. Não é através dos seus dons. Não, porque eu tenho dom de revelação, eu vejo anjo tudo quanto é canto. Eu vi esses de um querubim voando de jato para lá e para cá. Aí eu vi um leão dando pirueta no ar. Aí o seu filho está brigado com a sua filha, a sua esposa não conversa com você, você dorme separado. Não adianta, dom nenhum você tem. Jesus vai dizer: se você não tiver amor, você pode falar a língua dos anjos, falar a língua dos arcanjos, falar a língua dos... Não vai adiantar se você não tiver amor. Sabe o que é amor? É você ser amável, você ser dócil, você aprender a servir, falar: oi minha filha, olha como você está linda. Aprende, abençoado de Deus. Se não faz o seguinte, vai para o mundo e vive do mundo uma vez. Agora não fica pulando assim igual um macaco. Ah, mas você está desmotivando as pessoas. Eu prefiro assim, eu prefiro que vá embora e já vai viver o mundo de sua vez. Os pastores não gostam de pregar isso, senão as pessoas ficam: ah, eu quero uma pregação que você vai conquistar. Vai lá e ser enganado então. Mensagem antropocêntrica, que é o homem no centro. Não, a pregação é Deus no centro. Nós viemos aqui para adorar quem? Uma estátua? Viemos aqui para adorar. Esses dias eu fui num lugar com uma pessoa, e essa pessoa falou assim: olha, fulano de tal vai hoje na pregação de fulano de tal. Como se fosse um show. Jesus está dizendo: eu só vou enxergar você se eu ver luz aí embaixo. Eu só vou enxergar você se eu ver luz. E para eu ver luz, eu preciso ver as suas obras. Que obras? Consertar o piso da igreja? É obra? Não, isso qualquer um faz. Consertar a caneca que quebrou? Não, isso qualquer um faz. Agora, consertar a sua casa, só você faz. Porque se você não fizer, aí outro vai fazer. Hã? Eu vou repetir. Quebrou isso aqui, qualquer um conserta. Eu tenho dificuldade para consertar, porque eu mais quebro do que conserto as coisas. Mas estou aprendendo agora. De tanto eu conserto uma coisa, eu vou lá contar para minha esposa: oh, amor, consertei. Hoje eu consertei o liquidificador. Colei o dedo junto, mas eu consertei. Por quê? Porque ninguém me ensinou. Igual uma vez eu fui rebocar lá o chão de casa lá. Demorei o dia inteiro.
Entrei para dentro de casa e minha mãe falou assim: o que é isso? Eu estava com cimento igual criança brincando na terra. Eu fiz lá, do meu jeito. Não é uma coisa que você fala: nossa, como ele rebocou, né? Um pedreiro profissional. Tá lá. Não deu mais problema. Mas dá para fazer? Não vai ficar 100%, mas você faz. Agora, as coisas que você tem que fazer na sua casa, que Deus confiou nas suas mãos. O que nós somos de Deus? Fala, mordomos. Deus, Ele está olhando como que você está gerindo isso. Eu confiei essa pessoa na tua mão. Quando você foi para ter filho, você sabia qual criança ia surgir? Você não sabe. Ele escolhe. E fala assim, ó: fulano, Joãozinho, você vai lá para a casa da Maria, ó. Quero ver como é que a Maria vai cuidar de você. Então, se essas obras não resplandecer, ele não enxerga. Você entende o que eu estou dizendo? Então Jesus está falando, esse é o julgamento. A luz veio para o mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que é trevas? É ignorância. E o que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que não tem conhecimento. Meu povo perece por falta de... Que conhecimento é esse? Você ser um cara culto? Não, conhecer Ele. Meu povo perece porque não me conhece. Sabe sobre mim. Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, muito bem. Você sabe que eu vim de Deus porque você sabe sobre mim, mas você não me conhece. Você sabe que eu tenho poder, você sabe que eu vim do céu, você sabe que eu ressuscito paralítico, morto. Você sabe, mas você não me conhece. É possível você ter dom e não conhecer Deus? Sim. É possível você manifestar nos dons e não conhecer Deus? Sim. É possível você libertar pessoas, expulsar demônio e não conhecer Deus? Sim. Mas como? Deus usa quem quer para fazer o que Ele precisa. Se Ele quiser usar a mula para falar, Ele usa. E é mula. Eu sou usado por Deus porque eu tenho dom, ela não tem. Grande coisa. Às vezes aquele que não tem nada, o ladrão da cruz, que dom ele tinha? O que ele fez? Quantas pessoas ele pregou? Para quantas pessoas ele evangelizou? Ele se movia no sobrenatural? Ele já caiu na unção? Ele ministrou para alguém? Só roubou a vida toda. Só que a última atitude dele foi sinceridade. Colocou para fora diante do Pai. É tudo o que ele espera. É tudo o que ele espera. Sinceridade 100%. Deus detesta a mentira. Olha, o diabo ele não tem nada, mas tem uma coisa que Jesus intitulou, deu um título para ele. Ele deu um título, ele falou: vem aqui, filho, vem aqui, eu vou dar um título para você não ficar a zero, tá bom? Pra você não reclamar mais de mim do que você reclama mais. Porque para todo mundo ele deu, né? Você é arcanjo, você é anjo, eu vou dar um título para você: pai da mentira. Pronto, é o seu título. Uma vez a minha esposa me perguntou para mim: o que eu preciso para poder falar com Deus como você fala? Eu falei: sinceridade. Comece por aí. Agora não adianta você ser sincero com Ele aqui e com as pessoas não. Ele está vendo tudo o tempo todo. E fora Ele vendo, tem um cara que fica marcando o que você faz. Sabia que tem um anjo que fica segurando um livrinho assim, ó? É um pouquinho maior que esse aqui, tá? Aí ele fica anotando. Você faz uma coisa, ele está do seu lado vendo você. Eu não sabia disso. Eu não sabia, nunca ninguém me ensinou. Achei que eu fazia as coisas e ninguém estava vendo. Eu não fica. Tudo que você faz, tudo que você fala, ele está anotando.
E dependendo do que é, o decreto vai lá para cima. Ele pega e leva lá para cima. Então Jesus está dizendo: as pessoas amaram mais a ignorância do que o conhecimento. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Lembra que eu falei? Então ela começa a achar ruim nas coisas que são superficiais, para esconder a essência daquilo que está errado. Tudo que acontece no seu exterior é um reflexo do que está acontecendo no seu interior. Lembra que eu falei isso? Lembra que a tempestade do lado de fora do barco nada mais é do que a tempestade que eles estavam vivendo? Tanto é verdade que eles estavam com medo e Jesus estava dormindo. Como que Jesus estava dormindo na tempestade e eles estavam atribulados? É porque eles estavam em tempestade. Então, para esconder a minha tempestade, eu começo a criar tempestade na vida do outro. Para esconder a minha tempestade, eu crio tempestade na vida do outro. Você não presta, você não vale nada, você é isso, você é aquilo, você não me ajuda, você nunca vai para frente, você tinha que me ajudar, você tinha que fazer isso, você tinha que fazer aquele outro, você tinha que... E você tem que fazer o quê? Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Virou um patrão agora. Você tem que fazer, você tem que fazer. Então eu começo a acusar, eu começo a apontar, eu começo a falar, porque eu quero esconder as minhas tempestades. Só que aí você chega diante de Jesus, Jesus ele olha lá dentro da onde nem você sabe que existe. E ele fala: mas não vai adiantar isso não, viu? Tem que nascer de novo. Aí você fala: Jesus, mas está tão difícil. O que eu faço? Pois é, eu falei para você lá atrás. Você ouviu? Você obedeceu? Não, mas sabe o que é? É que fulano de tal não deixou. Não. Você, quando Deus falou com você, em particular, Deus falou: faz isso. Você fez ou você colocou outra pessoa em primeiro lugar na sua vida? Porque se eu fizer isso, fulano de tal vai brigar comigo. Então eu prefiro não falar, senão vai criar uma guerra em casa. Cria guerra. Não, mas eu tenho que ter sabedoria para não perder. Não, vai perder o quê? Às vezes eu vejo o líder aconselhando e falando assim para as pessoas: você tem que ter sabedoria mesmo do teu marido, não fala assim com ele. Escuta, a palavra está dizendo: não negocia. Você vai falar para ele: eu sou de Jesus. Você gosta? Você vai caminhar comigo? É assim, daqui para frente. É isso. É ou não é? Não é. Então não tem como o jugo desigual caminhar junto. Tchau e benção. Deus aprova? Não. Só que Deus também não aprova jugo desigual. Agora, será que a culpa é só do outro? Ou será que a culpa é minha de ter negligenciado a obediência à voz de Deus? Porque se eu não prestar atenção, eu mesmo criei a bola de neve. E aí que está. A questão não é só evitar e sair de perto. E se eu criei a bola de neve? E se eu ajudei e dei corda para que o outro depositasse as tempestades em cima de mim mesmo? Já pensou nisso? Às vezes você cria problema para você mesmo, porque você negociou. Por isso que o pecado, um dos pecados que Deus abomina é idolatria. Porque sem a gente perceber, a gente começa a idolatrar. Sem a gente perceber, porque é um mal que o inimigo coloca lá dentro de nós. Um dos motivos pelo meu casamento quase acabou foi porque eu colocava a Marcela no pedestal mais alto que existe. Se tivesse mais alto, eu colocava ela ainda. Era tudo era a Marcela. Eu ia comprar uma bala na padaria, eu olhava para a bala e falava assim: mas não é certo eu comprar uma só e não ter outra para ela. Eu pensava nela, só que eu nem chupava a bala porque eu pensava tanto nela. Mas eu comecei a negociar com Deus e falei: não, vou fazer com a Marcela as vontades que eu tenho com ela, e comecei a deixar Deus de lado. E quando você começa a negociar com Deus,
e não obedecer a voz dele, você vai sofrer lá na frente. Mais cedo ou mais tarde você vai quebrar a cara e você vai sofrer, porque você está construindo algo que você vai sofrer lá. Só que hoje você não vê. Só que hoje você não vê e não acredita que vai acontecer. Por quê? Porque a gente é assim, a gente vê tragédia acontecer na internet, a gente acha que nunca vai acontecer nada com nós. É ou não é? Você nunca vai achar que vai acontecer com você. Você vê as enchentes que estão acontecendo em casa caindo, você nunca vai achar que sua casa vai cair. Essa é a verdade. A gente vê todo mundo morrendo. Você vai no velório, olha o morto lá, você fala, um dia eu vou morrer, mas você não acredita que você vai morrer. Você sabe que você vai morrer e você não acredita que você vai morrer. Você fica, não, acho que eu não vou morrer não. É capaz de Deus me puxar direto. Por quê? Porque você não quer enxergar. Às vezes nós queremos criar a autossabotagem na nossa mente para a gente não ter que sofrer o processo. Você já vai ter que passar pelo processo. Então vai de uma vez. Enfrenta. Aí Jesus ele vai dizer, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente as suas obras são realizadas em Deus. Então quando você começa a colocar nele, com ele, e não negociar, tudo aquilo que você fizer vai dar certo. Aonde você colocar a mão vai prosperar, aonde você colocar a planta do seu pé vai prosperar. A palavra diz isso. Aí você fala assim, nossa, antes eu tinha tudo e não prosperava, agora que eu não tenho nada, estou prosperando, como que é isso? Como que é? É porque você expôs, Deus quebrou, colocou no pó, aí começa. Lembra que eu falei na pregação passada? Se você não viu, eu vou dar só o spoiler para você ler lá depois, ver. O vagalume vive 3 anos, 90% da vida dele, ele é larva. Ou seja, ele vive com a cara no pó. Aí no último mês de vida, ele alça voo para cumprir o seu propósito. Só que quando ele alça voo para cumprir o seu propósito, ele gera milhares de vagalumes. Ou seja, em um mês, ele cumpriu o propósito da vida dele toda. Só que para isso ele passou 90% da sua vida com a cara no pó. Jesus está dizendo para Nicodemo, sabe por que eu posso falar com você sobre o céu? Porque eu desci do céu. E você não quer descer? Você que está na terra não quer descer? Eu desci do céu. O que você tem que abrir mão, Nicodemos? Da sua reputação? Eu abri mão do céu. Você quer abrir mão do que? Da sua reputação? Está difícil? Das suas regalias? Porque Nicodemos tinha regalia. Nicodemos era tipo um cara do Supremo Tribunal Federal. É um cara que era servido. Do foro privilegiado, exatamente. Alguém soprou aqui, que você não dá para você ver. Sempre tem uma que sopra aqui. Pensa alguém que servia ele. Servia. Toda aquela sopa bonita. Ele chegava, todo mundo, ó. Senhor Nicodemos. Colocava o tapete vermelho, nem sei se tinha tapete vermelho, mas devia ter. Põe um tapete para ele andar. O senhor quer alguma coisa? Quer um chazinho? Quer uma aguinha? Hã? É gostoso ser servido, né? Os outros põem na sua mesa, ó. Colocaram o pão aqui, ó. Hoje a mesa está bem servida. Colocaram o suco, trouxeram o pãozinho, ó, o suquinho bonitinho. Aí Nicodemos tinha tudo isso e muito mais. Aí Jesus falou assim: você acha que tudo isso aqui é muito, Nicodemos? Eu tenho o mundo na palma da mão. E eu abri mão para salvar você. E você não tem coragem de abrir mão daquilo que você possui por minha causa? Você está com medo de perder porque está faltando? A palavra diz que aquele que tem medo até o pouco lhe será tirado, mas aquele que não tem medo, o muito lhe será acrescentado. Quando você retém, Deus arranca. Quanto mais você retém, Deus arranca. Você tem medo? Aí Deus vai lá e tira.
Por isso que o segredo da prosperidade é dar, é ser generoso. Estuda sobre a conduta dos judeus. Existe uma dimensão de prosperidade que eles atuam nessa dimensão, ajudando as pessoas, favorecendo as pessoas, porque eles entendem que o dinheiro é energia. Quanto mais você retém, menos você tem. Você tem medo de perder? É aí que você não vai ter. Mas quando você é generoso, você dá, você abre mão, mais Deus te acrescenta. Tem gente que acha que trabalhando, guardando dinheiro, segurando. Eu estava falando isso com a minha esposa hoje. Tem gente que acha que deixar dinheiro guardado na poupança é investimento. É um investimento burro. Por quê? Porque o dinheiro na poupança, no outro ano tem inflação. E a hora que vem a inflação, o que acontece? O rendimento você perde. Então você acha que está fazendo a coisa certa, porque você está deixando o seu dinheiro ali. Só que se você não tem conhecimento sobre dinheiro, você vai aplicar em lugar errado. Se você não tem conhecimento sobre o reino, você vai aplicar o seu dom errado. Você vai aplicar o seu dinheiro de forma errada. Então Jesus está dizendo, a falta de conhecimento você vai perecer. Então você fala assim, nossa, quanto mais eu trabalho, menos eu tenho. E você vai trabalhar mais e menos você vai ter. Porque não é pelo tanto que você trabalha. Você pode trabalhar 24 horas por dia, você não vai construir riqueza. Não é assim que se constrói riqueza. Você não constrói riqueza trabalhando 300, 200 horas, não. Se você não entender os princípios, senão você mesmo vai entrar dentro da bola de neve. Agora, se você aplicar o conhecimento da forma correta, aí sim, você vai trabalhar menos e vai ver seu dinheiro rendendo. Saber aonde aplicar, saber aonde depositar, saber como gerir, saber o que fazer, saber que o dinheiro é energia. Por exemplo, você vai para a escola. Na escola, você aprende geografia, matemática, português, biologia, física, química, informática. Tudo para quê? Para fazer você se tornar mais um escravo na sociedade. Você vai ser mais alguém que vai ficar enriquecendo alguém. Você vai trabalhar a vida inteira para o patrão ter um carro novo. Vai lá. Você é inteligente? Vai lá. Eu estou trabalhando para caramba, estou ganhando, Aonde você estuda, alguém te ensina sobre economia? Onde você estuda, alguém te ensina sobre como você deve gerir a sua casa? O reino de Deus, Jesus é especialista nisso. Se as pessoas soubessem o poder da oferta, mas eu não acredito, então continue enriquecendo o seu patrão. A decisão é sua. Se você soubesse o poder, pega o povo mais rico da terra, quem é? O judeu. Aonde que ele investe mais? No reino de Deus. É lógico, existem aí depois os investimentos na terra, mas o primeiro investimento que tem que fazer é no céu. Você quer ver a sua vida mudar? De verdade, o poder está na oferta. Oferta. Você pode morrer de orar, jejuar. O poder está na oferta. Você não é obrigado a acreditar no que eu estou falando. O poder está na oferta. Oferta. E é a oferta que dói. O poder está na oferta e na oferta que dói. Qual que é a oferta que dói? É aquela que você precisa.
Porque um dia eu passei por uma luta tão grande na minha vida, que quando eu falei para Deus, Senhor, e agora? Deus veio com a solução, e Deus falou assim, sabe por que eu estou te dando a solução agora? Porque lá atrás você ofertou. Não é causa e efeito? Então tudo que você planta, uma hora vai vir. Agora, por que eu preciso dessa palavra? Em Marcos 2,17, Jesus vai dizer, ao ouvir tal juízo, Jesus ponderou, não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas os doentes. Sabe por que você precisa de Jesus e eu também? Porque sem Ele, a nossa vida não vai para frente. Agora, deixa eu te contar uma coisa, para você ficar triste e feliz ao mesmo tempo. Quando você tem um contato com Jesus, vamos supor que você esbarrou, ele esbarrou no você, você nem está prestando, esbarrou, você ouviu falar, você pode para o resto da sua vida tentar seguir outro caminho, você não vai conseguir mais, e vai dar tudo errado, porque ele esbarrou em você, foi um contato, deixou a marca. Agora todo lugar, se você for no terreiro, alguém vai falar para você assim, pode sair daqui que seu lugar não é aqui não. Você fala, misericórdia, mas nem o demônio está querendo eu? Não tem jeito, Jesus esbarrou, você está marcado. É para você ficar triste e feliz ao mesmo tempo. Você fala, mas eu não quero, eu quero voltar para a balada. Vai lá para a balada que vai aparecer um missionário no meio da balada e vai olhar para você e falar assim, seu lugar não é aqui. Fala, não é possível. Não é possível que um missionário entrou aqui na balada, só para me resgatar. Você tampa os ouvidos, sai correndo, esconde debaixo da coberta, vai para o meio da caverna. Davi vai falar assim, nem que se eu me escondesse nas mais profundas águas, o Senhor me encontraria. Não tem jeito mais. Qual que é o jeito? Se entrega de uma vez. Não tem o que fazer. Ei, não tem o que fazer. Você tem duas opções, ficar relutando a vida toda e acabar para o inferno, ou aceitar e viver a glória. Agora, o que você vai fazer com a bola de neve, a decisão está nas suas mãos. Só que da mesma forma que a bola de neve é algo prejudicial, se você plantar coisas boas, isso vai criando volume, e uma hora vai vir tanta bênção, tanto milagre, tanta glória, tanta provisão na tua vida, que você não vai dar conta de segurar nas duas mãos. E nem que você chamar toda a sua casa, toda a tua família, tua vizinhança, vai segurar tanto milagre. Você vai ter para você, vai ter para os outros, vai sobrar, que você não vai ver fim. Você crê no que eu estou dizendo? Você toma paz dessa palavra? É tanto milagre descendo, é tanta bênção, tanto... Só que olha para mim, existe uma vida, uma história com Deus. Você tem que criar uma história com Deus, uma vida de relacionamento com Deus. Se não for assim, não tem jeito. Não tem jeito. Você só vai ser mais uma pessoa dentro do meio de tantas. Está perdido, não sabe o que faz? Vai para a presença e fala, Senhor, o que eu preciso fazer? Mas esteja sempre disposto a nascer de novo. Não uma vez só, todos os dias. Não uma vez só, todos os dias. Porque toda vez que você nasce de novo, você zera. Você nasceu de novo, então o que aconteceu ontem não existe mais. Só que eu vou repetir mais uma vez. Já estou encerrando. Nós estamos dentro do jubileu. Preste atenção. O jubileu só acontece a cada 50 anos. É a primeira vez depois de muitos anos que Israel comemora o jubileu. Está comemorando. Vai acabar em setembro. Existe um portal que está aberto para que você viva
tudo isso que eu estou te falando. Mas você vai ter que acertar a tua vida dentro desse período. Tem mais coisas dentro desse período que não dá para eu falar. Mas até setembro a tua vida tem que estar certa com Deus. Se você não consertar, escuta, setembro vai fechar a porta e só daqui 50 anos você vai ter um encontro com a presença de novo nesse nível. Depois de setembro você pode chorar, não, ora por mim, agora eu quero. Fala, filho, não dá mais. Senta e chora 50 anos agora. Mas quem viver isso agora, vai colher durante 50 anos milagre. Eu acho que vale a pena. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Mas se eu fosse você, eu anotava. Falou, tal dia ele falou tal coisa, para que dá 50 anos, se eu não estiver mais aqui, você olha lá. Nossa, aquela vez eu fui no culto e ele falou isso para mim. Esse céu, ele sempre fica fechado. E o céu de Deus também. Esse céu sempre fica fechado e o céu de Deus também. Ok? Nesse ano, o céu de Deus está todo aberto. Tudo. Está escancarado. Esse céu está fechado. Eu vou repetir. O céu, sabe o paraíso? Está todo aberto. As bênçãos tá assim, ó. Está livre. Só você pegar. O que tem aqui? Ah, um pão. Obrigado, viu, Deus? Ó. É mesmo? É. Imagina que aqui é o céu, tá? Está aberto. Fica sempre fechado. Lembra Daniel? Daniel não quis ir lá receber a resposta de Deus. O que ele teve que fazer? 21 dias de jejum. Na verdade, ele fez um. Mas como o Gabriel ficou preso nas dimensões lá, porque o Satanás prendeu ele nas dimensões celestiais, não estou falando loucura não, é só você ler na Bíblia. Ele ficou preso, demorou 20 dias para o arcanjo Miguel descer, dar umas porradas no capiroto e soltar o Gabriel de lá. Aí soltou, o Gabriel desceu, chegou com a cartinha, pegando fogo. Ô Daniel, tá aqui, ó. É que você orou o primeiro dia, eu até ouvi. Eu vim, mas o cão pegou eu. Aí deu um probleminha com o cachorro lá, o pai soltou o Miguel, deu uns tapas, eu cheguei aqui. Beleza. Então sempre o céu fica fechado. No jubileu o céu fica aberto, tá? Então aqui, ó, é o que está o jubileu. Tem suco para você, tem pão à vontade. Só que esse céu da terra está fechado. Nos próximos meses vai abrir um pedacinho desse céu aqui, que vai te dar acesso a todo o céu de lá. Ok? Então na verdade não é até setembro, tá? Nos próximos meses vai abrir uma portinha. Sabe quando você está assim, na praia, você está num lugar, de repente aparece um feixe de luz? Já viu isso? Já viu? Aquele fechinho de luz, é isso. Vai abrir um fechinho assim. Esse fechinho, esse buraquinho vai te dar acesso a isso daqui. Imagina o quanto você não vai poder pegar, nem vai caber. Sabe igual criança vai pegar bala na festa? Que fica com a camiseta assim, ó. Eu fazia muito isso. Mas como eu sempre fui pequenininho, os outros pegavam bala de mim. Fazer o quê? Estourava aqueles balão. Minha mãe sempre fazia festa assim, aqueles balão que põe na lâmpada assim, ó, você estoura, é bala, cai para um bate no outro, pega bala, não é assim? Uma vez eu fiquei cheio de pó de coisa. Aí eu, ô mãe, quanta bala eu peguei? Camisetinha pequenininha. Peguei 5 balas só. Mas era muito para mim. Eu casei, ó, ou seja, você não consegue nem pegar tudo. Eu estou brincando, mas entendo o que eu estou falando no mundo espiritual. É um acesso que você vai ter que poder pegar o quanto você quiser para você aproveitar durante 50 anos. Então você tem que pegar muito. Só que como que você vai pegar muito? Qual é o recipiente que você vai usar para pegar bastante coisa? Você tem recipiente para pegar água na sua casa? Você tem recipiente para pegar comida?
Agora, para você tem recipiente para pegar coisas do céu? Como é que pega coisa do céu? Bandeja? Será que com balde eu consigo? Uma camiseta, igual o senhor falou? Eu tenho uma camiseta escrito Jesus. Será que a camiseta escrito Jesus eu consigo pegar? Qual é o recipiente? Poxa, eu não posso te entregar tudo, né? Mas tem que ter um recipiente. Aí você vai colocar tudo isso. Esse é o problema. Saber o recipiente. Segundo, como que você vai trazer de volta? Que vai estar pesado. É igual aquele filme que o cara quer roubar o ouro, enche tanto a mochila que nem ele aguenta carregar. Você vai encher aquilo, e depois para você trazer de volta, quem que vai te ajudar? Ei, só que é um fechinho que vai ficar só alguns meses aberto. Quer viver esse jubileu? A primeira coisa que você tem que fazer para romper isso: oferta do cordeiro. A oferta do cordeiro. Sem a oferta do cordeiro não tem como você entrar dentro dessa dispensação. Olha, eu falei uma palavra forte, hein? Você não sabe o que é dispensação? Você procura no Google aí. Você entrou dentro dessa dispensação, agora você tem a chance. Só isso adianta? Não, ele precisa ver as obras. Como que está as obras? A sua casa. Se a tua casa está ok, e a tua oferta está ok, aí isso vai criar o potencial para elevar e você chegar lá e conseguir capturar aquilo. Entende o que eu estou dizendo? Então eu aqui, juntamente com alguns filhos espirituais, nós entramos nesse jubileu ofertando o cordeiro no monte. Nós entramos juntamente com meu pai espiritual, que ali faz uma conexão com a torre de Israel, ofertando um cordeiro. Você tem noção do poder disso? O que falta agora? Ajustar a casa. Senão a oferta não valeu de nada, sacrifício de tolo. Ajusta a casa, ajustou a oferta, você vai potencializar e entrar nessa dimensão. Eu sei do que eu estou falando, é muito espiritual para quem, se você não vive essa atmosfera, você vai ter dificuldade de compreender. Mas você não precisa entender agora, só acredita no que eu estou dizendo. Oferte um cordeiro para você entrar nessa dispensação. Os próximos meses, eu não sei quando vai começar, eu sei que está chegando. Tem 4 estações esse ano até setembro. Nós estamos no segunda estação, que é a estação da opressão. O que é opressão? Tudo aquilo que é de ruim vai acontecer na sua vida. Não estou te desmotivando, estou falando da estação que nós estamos. Você vai acordar com dor no corpo, você vai acordar cansado, você vai tentar fazer as coisas e não vai dar certo. É a estação da opressão. Essa que eu estou te falando é a terceira estação. A primeira foi jubileu, a segunda foi opressão, a terceira, que é essa, se chama ruptura. Ninguém falou para mim, Deus falou para mim. Ruptura. Vai entrar nessa terceira estação. Essa é a chave para você acessar o jubileu. Depois esquece. Se você tem carro, se você tem celular, se você tem sapato, vende e entra no jubileu. Se eu fosse você, eu faria isso. Depois tem a quarta estação que Deus não me revelou. Essa terceira não entrou ainda, ela vai entrar, mas é a única que vai te dar a chance de acessar esse céu todo aberto. Amém? A bola de neve é você que decide o que você vai fazer. Qual proporção vai tomar? Quais são as consequências que vão gerar? Daqui para frente é você que decide. Tem um ponto na minha vida e na sua, para encerrar agora. Um ponto na minha vida e na sua, que quem tem que decidir é você. Sou eu, ninguém mais. Amém? Diga glória a Deus. Muito bem.
Quero agradecer você que ficou. Eu sei que foi hoje chato, né, de ouvir eu falar. Mas fazer o quê? Preciso falar a verdade. Se você quer fazer essa oferta do jubileu, manda uma mensagem para mim nas redes sociais, eu te explico melhor, com todo prazer. E continue abençoando esse ministério. É graças à tua oferta que nós temos conseguido honrar os nossos compromissos. Está aqui, ó, no cantinho da tela o QR Code para você mirar o teu celular, e aqui na descrição do vídeo o Pix para você nos ajudar com a tua oferta, primícia e o teu dízimo, se você não estiver congregando em alguma igreja. Quero te agradecer imensamente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o teu comentário, o teu like é muito importante para que o YouTube continue sugerindo os nossos vídeos. Obrigado de coração. Eu te espero até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.